Vamos andando com o barco, agora a gente vai falar nesse bloco sobre os arrendamentos e as questões, né? Então, começando pela questão 23, que é do CFC 2024, e eu peço para apresentar os cálculos. Vamos lá? Uma sociedade empresária celebrou um contrato de arrendamento mercantil na condição de arrendatária, com as seguintes informações: bem arrendado, uma máquina, prazo de arrendamento 48 meses, valor mensal das prestações R$ 1.000, valor residual a ser pago no final dos 48 meses, R$ 1.200. Valor presente das prestações mais o valor presente do valor residual, R$ 38.700. Valor do bem no mercado para compra à vista, R$ 39.000. De acordo com os critérios da NBC-TG 06, arrendamento mercantil, a operação é classificada como arrendamento mercantil financeiro, ok? Conforme as informações acima, o reconhecimento inicial irá gerar um registro no ativo imobilizado no valor de... E lembra lá, no CPC 06, o que diz? Então, qual é o registro lá no ativo? Direito de uso, né? Que quando a gente fala de arrendamento, a gente fala de direito de uso. Então, é o valor presente de pagamentos. E aí, todos os pagamentos envolvidos na operação. E a gente já tem essa informação aqui bem separada aqui, ó. Valor presente das prestações e do valor residual. Então, esse é o valor registrado no nosso ativo. 38.700, alternativa A. Perfeito? Continuando, questão 24, FGV 2025, Cefaz Paraná, um certame de alto padrão, inclusive, né? Justifique, eu peço. Em janeiro de 2025, o arrendatário realizou o arrendamento de um imóvel, ok? Após a data do início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento refletindo. Então, lá, passivo de arrendamento. Refletindo, os juros sobre o passivo de arrendamento. Então, primeiro os juros e os pagamentos efetuados, que geram, respectivamente, os seguintes efeitos no valor contábil do passivo. Então, vamos lá. Primeira coisa, lá no passivo, quando eu pago as parcelas, o que acontece? Com os juros, ele sai do meus juros a incorrer e vai para os juros propriamente dito. Então, a despesa financeira, a despesa com juros, ela aumenta com o pagamento das parcelas, certo? E os pagamentos, o que acontece? Ele diminui o meu passivo de arrendamento, né? Eu estou pagando. Então, respectivamente, os seguintes efeitos contábeis do passivo. Então, juros aumenta e diminui os pagamentos. É isso? É isso. B. Peço que confirmem no CPC. Tentem interpretar. Pode ser que esteja errado, mas é essa a ideia dessa questão. Vamos pra... E aí a gente tem aqui a questão 25 da FCC, analista judiciário, não trouxe o ano e eu peço para justificar. Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem, então isso aqui é uma informação importante, não dependem de índice ou taxa, devem ser reconhecidos. Isso aqui está escrito bem dessa forma lá no CPC, exatamente dessa forma. Então, eles são reconhecidos no resultado do período. Perfeito? Vamos para a próxima. IF Espírito Santo 2025, justifique. De acordo com a NBC-TG 15, R4, combinação de negócios, em regra, o adquirente deve reconhecer o ativo de direito de uso e passivo de arrendamentos para arrendamentos identificados de acordo com a NBC-TG 06, R3 arrendamentos, em que a adquirida é o arrendatário. Perfeito. Marque a alternativa que apresenta a hipótese em que o adquirente não é obrigado a reconhecer o ativo de direito de uso e os passivos de arrendamento. Então, lá no CPC tem bem detalhado quais são as condições. Então, são duas. Então, é baixo valor, e aí relativamente difícil da gente definir, porque o baixo valor para a empresa pode não ser para outra,
E tem a condição do arrendamento de curto prazo. E a gente entende curto prazo como até 12 meses sem opção de compra. E aí só com isso a gente consegue responder. Então vamos lá. Arrendamento para qual o prazo de arrendamento termina dentro de 12 meses, contados da data de aquisição. Isso aqui se enquadra como arrendamento de curto prazo. E arrendamento com elevado potencial de rentabilidade. E aqui, quebra a nossa questão, não é? Arrendamento para qual? B. Arrendamento para qual o ativo subjacente é de baixo valor apenas, então não é apenas, quebrou a nossa questão. C. Arrendamento para qual o ativo subjacente é de baixo valor, perfeito, e arrendamento com elevado potencial de rentabilidade. E aí, quebrou, né? Não tem nada a ver. D. Arrendamento para qual o prazo do arrendamento termina dentro de 12 meses contados da data da aquisição, curto prazo, perfeito. O arrendamento para qual o ativo subjacente é de baixo valor. E aí, no detalhe que é baixo valor, então está exatamente como diz o nosso CPC. Alternativa correta, letra D. E o E, só para a gente matar, sem consciência pesada de estar errado ou certo, arrendamento com elevado potencial de rentabilidade apenas. E aí a gente sabe que não, tanto pela condição de o arrendamento de potencial, alto potencial de rentabilidade não é, e apenas também quebrou tudo, afirma tudo. Então D, perfeito. 27, Prefeitura de Niterói, FGV 2024, concurso de excelentíssimo padrão. Então, peço para apresentar os cálculos. Vamos lá. Na sociedade empresária, opta por não reconhecer os contratos de arrendamento de curto prazo como direito de uso. Motivo: conforme a isenção descrita no pronunciamento técnico CPC 06, arrendamentos. E em janeiro de 2024, a sociedade empresária contratou arrendamento de 3 ativos. Então vamos analisar cada arrendamento que ela contratou e ver se enquadra nas condições de baixo valor, né? Como diz aqui. Melhor, curto prazo. Um automóvel pelo valor de 40 mil, o prazo de arrendamento é 10 meses. Opa, aqui já tem uma condição de curto prazo, né? É até 12, 10 meses está dentro. Com uma opção de compra no final do contrato. E aí que quebra essa opção de compra, ele não deixa com que esse arrendamento seja reconhecido como despesa e não como direito de uso. Então, fora. Um terreno pelo valor de 50 mil reais. Prazo de arrendamento é 10 meses. Aqui, beleza. Com opção de prorrogação do prazo por mais 6. Então, 10 com 6. Então, o prazo total do contrato, né, se prorrogado, é 16 meses e aí quebra a nossa teoria do arrendamento de curto prazo. Uma edificação pelo valor de 60 mil, o prazo do arrendamento era de 16 meses e aí já quebrou tudo, né? 16 meses, morreu. Não é de curto prazo, então nenhum deles vai ser um arrendamento de curto prazo reconhecido como uma despesa, né? Considerando que a sociedade empresária tem efetiva intenção de exercer os direitos de opção que constam nos contratos, assinale a opção que indica o montante que corresponde ao direito de uso reconhecido como ativo em seu balanço. Então, quando ele fala que constam nos seus contratos os direitos de opção de compra, ele fala principalmente aqui no primeiro arrendamento, né, que é do automóvel, opção de compra no final do prazo. Então, ele tem a opção de compra, mais uma característica que reforça que terá que ser registrado como direito de uso lá no nosso ativo. Então, vamos lá, é só somar, né? O arrendamento do automóvel 40, o arrendamento do terreno 50, o arrendamento da edificação mais 60. Então, 40 com 50, 90, mais 60, 150 mil. 150 mil é o direito de uso no meu ativo. Alternativa E. Perfeito? É isso.